Bom dia, boa tarde a todos. Vou estar dando início então à minha apresentação de forma online, a pedido da professora Marta. O meu objeto de análise escolhido para essa cadeira foge um pouquinho do meu tema de dissertação, né, que seria a habitação de estrutura social, mas me veio à mente, assim, durante essa cadeira, né, me remeteu bastante à arquitetura do Luiz Barragán. É um arquiteto que eu admiro já há um bom tempo, né, uma arquitetura marcante, assim, que sempre me, me cativou bastante, assim. Então eu escolhi a Casa Atelier, né, que é um clássico da arquitetura dele, para usar como exercício para esse projeto desenvolvido na disciplina, né, que eu tento trazer alguma correlação em torno do uso das cores e luzes, né, como ele pensa essa arquitetura baseada no elemento histórico como referencial dos arqueodutos, né. Então, enfim, apresentando um pouquinho do arquiteto, né? Ele é um arquiteto engenheiro do México, ele é nascido em Guadalajara, formado pela Escola de Engenharia, enfim, ele é muito influenciado tanto pela arquitetura mexicana, pelo também por suas viagens à Europa, né? Tem muita influência da arquitetura moderna, né? Nos princípios do modernismo, assim, então ele concilia muito desses valores diferentes assim na sua arquitetura e importa para o México uma arquitetura muito única, assim, que ele faz esse diálogo com o que estava acontecendo na Europa naquele momento e com o que estava sendo construído e necessário no cenário mexicano, né? Enfim, ele é muito conhecido pela utilização dessas superfícies muito coloridas, né, com diversas colorações que ele vai tratando nessas fachadas, né, das suas casas e nos seus interiores, né? E, enfim, ele traz essa maneira de projetar, fazendo essa correlação entre o modernismo, né, e com esse toque novo, né, esse toque que traz certa vida às obras, que traz muito da arquitetura mexicana, é isso, né. Enfim, ele tenta fugir dessa questão da máquina de morar, do modernismo, né, e tenta retomar, ele diz, a alma, né, do edifício, e essa questão das emoções, né, enfim, através da obra arquitetônica, né. Então, enfim, os slides só para contextualizar, né, o que estava sendo produzido e o meio onde ele tenta viver as inspirações dele, né, da cultura mexicana local e o resultado da arquitetura dele, né. E ele tem essas reflexões, né, como, por exemplo, nesse exemplo da casa do estúdio dele, que ela tem toda um caráter introspectivo, né? Então ele traz essa reflexão de que com essa frase, né, que você só pode encontrar a si mesmo através de um diálogo com a solidão. Então, ao contrário dos edifícios modernistas expostos para a rua, envidraçados, ele tenta trazer uma arquitetura que é mais fechada em si mesma, assim, reflexiva, né? Que é um pouco distante, desculpe, dessa celebridade assim da arquitetura mexicana, né? Essa coisa festiva, mas também denota um pouco sobre as experiências, enfim, do arquiteto e reflexões filosóficas dele, né? Enfim, ele foi o único mexicano a receber o prêmio Pritzker, né? Também, enfim, logo nos primórdios, né, desse prêmio. E, enfim, um pouco sobre a Casa Estúdio, né, que é o objeto de análise, que ela é datada do ano de 1947, né? Essa casa é considerada um laboratório experimental do Barragán. Ele consegue colocar muito da sua visão nela, né? Uma obra-prima da arquitetura moderna, principalmente para o México. Enfim, a forma como ele organiza seus interiores, né? Enfim, essa gradualidade com que os espaços vão se descortinando, né? Ela é bem notável, assim, nesses sentidos, né? Localizado no coração da cidade do México, e quem todo mundo comenta, né, isso é um ponto marcante assim dessa obra, que quem passa na frente não dá nada, né? Ela é bem reclusa, ela é discreta, mas ele deixa essa pequena pista aí do que o que pode vir no interior, né, que é essa coloração, assim, esses portões amarelos que dão um toque de cor, mas faz questão de manter uma fachada completamente sóbria, acinzentada, né? E logo ao entrar na casa tem essa transição abrupta, assim, né? Que eles parte de uma rua barulhenta, né? Como é descrevida, e entra logo nesse diálogo com a solidão, né? Retomando essa frase. E então ele trabalha muito essa temática da transição, do percurso, né? De como as emoções vão surgindo ao longo. E para isso ele usa principalmente as cores e a iluminação, né? O ponto principal da obra dele. Enfim, então logo saindo desse espaço barulhento, ele já comprime a pessoa nesse espaço recluso, né, que é esse hall de entrada, chama de porteria, né, que dá o corredor de acesso e já convida o usuário, né, enfim, a pessoa que está entrando na casa a adentrar para o próximo espaço, né, enfim. Algumas plantas baixas aqui também, né, só para marcar aqui como é uma casa grande, a gente geralmente vê imagens mais aqui dos principais pontos, né, esse hall de entrada, aqui essa própria
porteria, essa escadinha aqui na frente, né, ou a sala de estar, ou também do jardim aos fundos, né, que ele também considera o espaço externo, né, esse jardim aberto nos fundos como se fosse um interior descoberto, né. Enfim, mas ela é uma casa bem grande até, né, tem vários cômodos. E, enfim, então comecei a refletir, eu tive várias reflexões a partir disso, né, como ele tem esse aspecto de teatralidade na casa dele, né, como ele tem esse contraste entre as vegetações que aparecem ali no fundo, né, moldurando esses ambientes, que são formas bem orgânicas, e a rigidez, assim, da arquitetura dele em si, né, mas enfim, a partir dessas reflexões, fui notando como é sutil, né, todo o uso das cores e me perguntando de onde que ele tira essa inspiração, né? E a realidade é que ele tira inspiração de muitos locais, assim, né? Como eu mencionei posteriormente, ele teve esse momento que ele viajou para a Europa, enfim, teve uma série de influências, né, da arquitetura não só modernista, né, mas islâmica também e toda essa questão do mexicana e essa influência paisagística também, né, da natureza, né, tanto que o verde, né, é uma cor que a gente não vê nos projetos deles, né, porque ele diz que ele deixa para a própria natureza pintar esse verde, enquanto o amarelo representa a espiritualidade, ele vai dando essas conotações assim diferentes, né, para as cores e vai sentindo, né, o aspecto que a arquitetura traz, assim, mas enfim, a partir dessa reflexão eu comecei a tentar entender da onde que vem isso, né? Ou pelo menos fazer uma suposição aqui, como a professora diz, uma hipótese de como é feito esse pensar na escolha das cores, né? Que são diversas e elas aparecem aqui e ali. E uma das questões que eu percebi e para fazer isso eu tentei destrinchar esse espaço, né, em alguns pontos, né? Enfim, como a apresentação acaba tendo que ser curta, eu vou tentar destrinchar rapidamente, assim, né? Mas é basicamente esses pontos aqui principais, né, que a gente pode notar na casa, né, a luz como elemento construtivo, né, a cor, enfim, né, a partir da observação desses pontos, né, o vazio tem uma importância muito grande. Eu acho que uma coisa leva a outra, as cores, elas preenchem as emoções, né, a luz permite que as coisas existam e a partir da ausência ou das colorações nesse espaço vazio, a luz se dá forma, né, e a partir disso cria uma atmosfera que consecutivamente, através das várias múltiplas atmosferas, se cria um percurso. E esse percurso ele conta uma história, né? Então ele tem esse apego aos elementos históricos, né? No próprio mobiliário ele traz muito, né? Ele tem essa ideia das fontes, né? Que são inspiradas, né, nesses pátios mexicanos, né? O próprio pátio como um elemento central, isso é bem histórico, nesses muros altos, né, inspirados nas haciendas, nos conventos coloniais, enfim. Mas um dos elementos que me chamam muita atenção é esses arqueodutos, né, enfim, né, por último tempo, né, que é um desdobramento da história, né, nesse percurso. Mas um dos elementos que me chamam mais atenção é essa questão dos arqueodutos, como que ele se utiliza deles, assim, no seu projeto, né, que são referências de outros projetos, ali nesse daí da Casa Estúdio ele tem uma fonte ali pequena, mas isso é um elemento marcante, assim, eu comecei a tentar fazer esse paralelo, assim, e levantar essa hipótese, né. E se o Barragan trata a luz e a cor, assim como ele vê a água, o trajeto da água nesses aquedutos, né? Que ela parte de uma fonte, né? Enfim, pode ser tanto de uma fonte em si, mas o aqueduto romano, talvez, que é a inspiração primordial, né? Que remete um pouco dessa forma dos próprios arcos, né? Enfim, levando essa canaleta de água, fazendo paralelo com estes elementos, né? Então, esse aqueduto ele basicamente teria essa lógica de partir de uma fonte abundante e ser conduzido de uma forma discreta que a arquitetura conduz ele, mas a água não está visível nesses pontos e depois eles pululam, né, eles aparecem em alguns pontos como uma lembrança dessa fonte primordial, né, enfim, e como esse elemento que vai sendo usado assim através do transporte dessa água, né? Então dessa forma eu imaginaria assim, eu colocaria como uma hipótese esse processo de pensamento da utilização da luz e da cor do Barragan como inspiração através desse elemento de alguma forma, porque é algo assim para justificar o uso dessas cores, porque eles são feitos dessa forma assim, né? Eles remetem primeiramente a um espaço abundante, né? Eles dão a ênfase do que a cor quer trazer, eles submergem o usuário nesse ambiente completamente ofuscante dessa cor, né? Eles dão o tom,
depois essa cor ela some, né, e ela segue como uma ideia, tem o espaço construído, né, que vai seguindo, né, essa ideia, né, ele traz toda uma série de outros elementos que permitem com que seja conduzida essa cor para num outro momento ela surgir como uma ideia do que foi referenciado anteriormente, assim. Então começa a tentar buscar isso em alguns outros elementos, aqui com a cor rosa também, né, como ele aparece de forma abundante, ele depois segue no percurso, ele aparece ali como um ponto, assim, né, ou até na mesma construção de cena, assim, né, ele tem essa proporção de muita cor e dessa mesma cor um pouquinho dela ali no próprio espaço, né, uma ideia de uma cor aqui sendo transportada para um outro elemento, ou até com a vegetação, né, ela tem esse espaço ali, esse hiato, né, entre uma aparição e outra, nessas próprias cenas, né, um espaço abundante da cor e depois um elemento distinto em outro plano, outra superfície, né, ou até tentar entender a sombra dessa forma, né, são diversas faces, diversas superfícies que ela surgem, ressurgem e vão aparecendo assim na construção dessas cenas, né, que ele constrói, tentando ver segundo essa lógica do arquiaduto, né, a vegetação ao fundo, né, ela dá esse tom de ser uma fonte, né, desse uso desse objeto que é o verde, né, a vegetação, e depois ela aparece ali no interior como uma referência a essa fonte primal, ou até a própria composição da iluminação, né, nessa claraboia que ele destaca claramente nessa cena aqui a fonte de luz, né, que vem do céu, enfim, toda essa iluminação para o ambiente, e nessa foto aqui ela até se vê como sendo conduzida para uma superfície onde ela vai se demonstrar de forma clara como um ponto de utilização da mesma, assim, né? Então, enfim, desse processo de condução de um elemento que foi usado como uma fonte ser utilizada de forma pontual em outros locais, né? Então, não como também nessa hipótese não se estende, né, a ponto de dizer que isso é o condicionante, né, totalizante para o uso da luz, mas talvez como uma inspiração, assim, né, visto que esses arquiadutos eles aparecem, né, na forma na construção do Barragán, e ele tem essa inspiração por elementos históricos, mas como uma inspiração, assim, de que por estar presente esse elemento do arquiaduto, ele em algum momento serviu como uma inspiração para o Barragán, de uma forma poética de pensar nesses espaços, assim como a lógica que o arquiaduto traz para a utilização do elemento água, né? Que ele tem essa utilização por si só. E é isso aí, ficamos por aí. Então, agradeço a todos a atenção e um bom fim de semestre.